Olá a todos. Bom, hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre os controladores da história. E hoje vai ser interessante porque a gente vai analisar um documentário, um vídeo sobre um druida, que ele pode ser o último da ordem dele, como eu falei no último vídeo. Mas, pois bem, antes disso a gente vai conversar um pouquinho sobre os controladores, pra gente tentar conectar os pontos hoje, onde a gente vai juntar as informações, ok? Pois bem, então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os controladores. No topo, no alto nível da pirâmide, estão eles. Quem são? Ninguém nunca vai saber. Eles não vão em programas de TV ou revistas. Você nunca vai ver um deles na rua, nas mídias ou em qualquer outro lugar, pois eles trabalham nas sombras e são inacessíveis. Essa é uma das missões deles. Uma das missões desse pessoal é permanecer desapercebido. Eles são os controladores, pois eles escondem eles mesmos. Quem são eles e o que eles são. Eles não fazem nada disso por dinheiro, pois eles controlam o sistema todo. Só eles determinam o que deve ser controlado ou não. Todas as agendas, motivação e missão desse pessoal é sobreviver a longo prazo. E eles sim conhecem a história verdadeira. Então é por isso que eles têm que esconder a história do povo, das massas, para que as massas trabalhem para eles tranquilamente, certo? Então, eles têm que manter o conhecimento das pessoas limitado para que as pessoas não consigam entender o conteúdo que estou passando aqui, certo? E a gente sabe que eles não fazem as coisas sozinhos, Então, eles não fazem as coisas sozinhos, eles precisam de gente trabalhando para eles, certo? Pois bem, eles controlam as informações, a mídia, o que assistimos ou não. Eles controlam as guerras, eles controlam os políticos, todos os políticos de todos os países. Eles controlam o que aprendemos ou não, eles controlam a ciência, entre aspas, e eles controlam os preços. E também eles trabalham nas sombras, nós nunca vimos eles em um programa de TV. Então um dos planos desse pessoal é manter a existência deles desconhecida entre as massas, certo? Um dos objetivos deles é se manter nas sombras, se manter desapercebido. Pois, qual o melhor lugar para esconder uma pedrinha? No meio de várias pedrinhas, Coloca ela na praia junto de outras pedrinhas, certo? Pois bem. Bom, efetivamente, quem são os controladores? Bom, eles são as pessoas que escondem a verdadeira história das massas, de nós. Eles não são as sociedades secretas, porque eles controlam as sociedades secretas. E eles não são os governantes dos países, Eles controlam os governantes dos países. Tudo que eles fazem é muito calculado e nenhuma movimentação no jogo de xadrez deles é ao acaso. E eles definem todas as agendas, certo? Então, qual é o melhor lugar para se esconder uma pedrinha? Colocando ela na frente de todo mundo, certo? É exatamente isso que os controladores fazem. Nós não devemos ficar em cidades, porque eu falei na série da inversão do campo magnético, vocês viram que cidades são grandes condutores, tem muitos materiais condutores de plasma, por exemplo, metal e ferro, linhas de transmissão, etc. Tudo que é energia atrai plasma, então os controladores precisam que as massas fiquem confinadas em cidades para a gente ser mais facilmente controlada por eles. Mas o Criador dos céus e da terra, sempre quando ele executa juízo na terra, ele sempre começa pelas cidades. Porque as cidades são locais que nos desviam da verdade e as cidades, Claro, a mídia, ela nos contamina com diversas idolatrias. E o Criador, claro, ele abomina tudo isso. Então, essa é uma das razões que os controladores, eles nos mantêm sem conhecimento nenhum. Por isso que eles fazem com que a história não chegue até nós. Pois bem. Uma das razões pela qual o Criador odeia cidades, e isso está bem claro na Bíblia. Só procurar na Bíblia quem foi o primeiro a criar cidades. Foi Caim. Pois, nas cidades surge todo tipo de idolatria, prostituição e abominação, e precisamos nos livrar disso, certo? O que a gente precisa entender, basicamente, é que nós ainda vivemos na estrutura feudal. Então nós vivemos na estrutura feudal e ninguém percebeu ainda. Bom, na estrutura feudal, há o rei no topo, certo? E o duque abaixo do rei, o conde abaixo do duque e o senhor feudal abaixo do conde, e os servos
que são o último na classe piramidal, os servos estão abaixo do senhor feudal. O rei é o dono da região, onde ele divide a terra para os duques, e os duques pagam imposto para o rei. Os duques dividem a terra deles e alugam para os condes, e os condes pagam impostos para os duques. E os condes dividem e alugam suas terras para os senhores feudais. E os senhores feudais pagam imposto para os condes. E os feudais alugam suas terras para os servos e cobram imposto deles. Então os servos que estão na base da pirâmide começam a sair das terras dos senhores feudais e começam a se tornar artesãos, que são empreendedores, e a ensinarem mais servos a serem artesãos como eles. Bom, feito isso, eles criam uma estrutura de burgo. Burgo significa cidade. Então criou-se um sistema piramidal burguês, que significa cidadãos, pois eles começaram a empreender e, dentro desse sistema piramidal, no topo, eles eram os artesãos, que ensinavam o ramo, e a base da pirâmide, que no caso são os servos, então eles ensinavam eles a aprenderem a produção de produtos com os artesãos, ou seja, uma forma de tornar os servos em artesãos também e virarem empreendedores. Daí então surge um ator chamado Karl Marx, que foi usado para trazer essa nova estrutura do burguês para dentro da estrutura feudal novamente. O sistema de controle total, escravizante. Karl Marx dizia nunca ter existido a estrutura feudal e dizia que tudo que os proletariados, que no caso são os servos que estavam se tornando empreendedores, ele dizia que tudo que eles produziam era deles e tinham que fazer uma revolução do proletariado contra a burguesia, que era no caso os empreendedores antigos, servos dos senhores feudais. Então, tudo isso era um plano para trazer esse sistema de volta para o controle do rei. Nisso surgiu a estrutura feudal com a estrutura burguês dentro dela, e abaixo de todas as classes, claro, mas com nomes diferentes dessa vez. Portanto, os controladores cobram dos governos dos países, os governos cobram dos estados, os estados cobram das prefeituras e as prefeituras cobram impostos das terras, ou seja, do povo, igual na estrutura feudal, certo? Então não há nada de novo debaixo do sol, como diz a Bíblia, né? Então vamos analisar esse documentário do Druida. Não vou reproduzir o vídeo original, porque eu não posso reproduzir aqui, mas eu tirei print screen, então a gente vai discutir junto. Então aqui diz que em uma casa de fazenda no sul da Irlanda vive Ben McBride, um funcionário público aposentado de 72 anos de idade, do Tribunal de Dublin. Então já começa assim. Bom, lembrando que o vídeo tá em inglês, isso aqui é a legenda do vídeo, tá? Bom, aí diz aqui que o nome do druida, que é Ben, ele lê 4 horas por dia e escreve poesia e cuida de seu jardim, onde ele cultiva a maior parte de sua própria comida. Então ele planta a própria comida dele. Aí diz, seus amigos o chamam de druida, e muitos de seus ancestrais eram druidas, mas, ao mesmo tempo, pertenciam a uma ordem secreta, da qual Ben pode ser o último membro. Como eu disse, se ele faz parte de uma ordem secreta, ele não pode dizer se ele é o último ou não, certo? Então, aqui diz, ele pode ser o último, ninguém sabe, né? Pois bem, os arqueólogos, diz ele aqui, ó, disseram, sem nenhuma evidência, de que essas estruturas eram para armazenar grãos, mas nenhum resíduo de grão foi encontrado em nenhuma dessas estruturas, o que pode indicar que essa não era sua função principal, pois essas estruturas também serviram como abrigos. Aqui eu creio que ele tá falando de bunkers, galera. Essas estruturas serviram como abrigos. Minha visão, eu penso que isso aqui que ele está se referindo são bunkers, mas não tem como afirmar nada. E lembrando que aqui só tá as partes mais relevantes do documentário. Eu pus aqui só as partes mais relevantes mesmo pra gente ver o que tá por trás um pouco das coisas, né? De tentar analisar e juntar os fatos. Eles abrigariam de condições externas e a maioria ficaria acima do nível do mar, mas não tão alto quanto os grandes megalíticos, pois na inversão realmente a gente
é bom, um lugar bom na inversão do campo magnético vai ser montanhas, que são um pouco acima do nível do mar. Mas não é todo tipo de montanha, porque tem montanhas assim que também são perigosas. Mas a gente tem que saber filtrar legal. Aí diz aqui, ó, que parece que os abrigos muito complexos, os muito grandes, como os de Terrell, Carroll e Sligo, são especiais, como o bunker de Hitler. Então, aqui ele diz que é como o bunker de Hitler. Então, por isso eu penso que anteriormente ele estava se referindo a um bunker muito bem preservado. Esses seriam para pessoas especiais, presumivelmente para os telepatas. Olha o que diz aqui, ó, para os telepatas. Então, o pessoal diz que, não, essa coisa de ocultismo, telepatia, teoria da conspiração. Olha o que o cara aqui diz, membro de uma ordem secreta. Esses seriam para pessoas especiais. Então, os melhores bunkers para pessoas especiais, segundo ele aqui. Aí ele diz aqui, ó, conhecemos, com esses grandes e terríveis impactos na Terra, como grandes tempestades elétricas, sendo apanhadas nos contos como meteoros, que são chuva de meteoritos. Então aqui eu penso que ele está falando do plasma na última inversão do campo magnético, pois lembrando, esse cara aqui, ele citou, essa ordem secreta dele começou após o último grande cataclismo que aconteceu na Terra. Então eu penso que ele está se referindo sim ao plasma e alguns meteoros, tá? Pois nesse modelo da Terra plana tem meteoros sim, apesar de muitos duvidarem. Mas, e vocês viram, né, no vídeo da Terra Plana 024 eu expliquei um pouco sobre o modelo, expliquei um pouco sobre os meteoros. Aí aqui ele diz, ó, a ordem pela qual eu posso ser o último membro por tradição surgiu após o último grande cataclismo, ou catástrofe que afetou o mundo. Aqui eu penso que ele está falando da última inversão do campo magnético, certo? Então eu creio que a última inversão do campo magnético, o pessoal estava no céu vermelho, no caso na Golden Age, na Red Sky. E após inverter o campo magnético, eu creio que o céu ficou azul, certo? Que é o período que nós estamos hoje. Então aqui vocês veem que ele deixa muito bem claro isso. Ele deixa aqui nesse documentário muito bem claro essas coisas que a gente discute um pouco aqui no canal. A civilização como a conhecemos foi totalmente destruída. Exatamente o que acontece na inversão do campo magnético. Acontece um reset literal na Terra. Todo o conhecimento estava dentro do âmbito da ordem, mas eles estavam particularmente preocupados com a astronomia, porque haviam experimentado tantas calamidades muito significativas e pensavam que um conhecimento completo da astronomia lhes permitiria prever as condições de quando essas calamidades provavelmente ocorreriam, para eles tomarem algum tipo de ação para se proteger. Ou seja, eu vou fazer um vídeo falando mais ou menos disso. Eu vou fazer um vídeo futuramente falando da importância da astronomia para os controladores. A astronomia ela é muito importante para os controladores. Por que vocês acham que uma fortuna de dinheiro é investida na astronomia em todos os lugares do mundo anualmente? É só vocês pesquisarem aí, orçamento da astronomia em tal país. Vocês vão ver que é sempre valores astronômicos, certo? Então a gente vai fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre isso futuramente. A gente vai ver o porquê disso. Aí ele diz aqui, ó, que toda grande civilização tem o registro, ó, de um período chamado Era de Ouro, Golden Age. Então vocês viram que eu já fiz um vídeo aqui sobre a Golden Age, na inversão do campo magnético, certo? Aí ele diz, quando não houve guerra, disputa ou mentira. E isso foi atribuído ao fato de que a linguagem não fora descoberta e a função telepática era o principal meio de comunicação. Mas lembrando que o cara aqui é pagão, certo? Isso aqui que ele diz, ó, quando não houve guerra, disputa ou mentira, pra eles, tá? Não houve guerra pra eles. Porque esses caras aqui são pagãos, certo? Pois bem, então ele diz que a função telepática era o principal meio de comunicação. E, claro, isso é um conhecimento oculto das massas, é um conhecimento que muitas das sociedades secretas têm. E eles usam isso para se comunicar mesmo. O segredo, ele não é algo que achamos bom, ele diz, mas é essencial para a sobrevivência. Aí ele diz, e com o desenvolvimento da sociedade, o segredo torna-se cada vez mais essencial para a sobrevivência. O velho ditado é, onde você esconde uma pedrinha, coloque ela na praia, para vocês verem exatamente o que eu falei anteriormente, galera. Para vocês verem que tá tudo conectado, certo? Tudo tá conectado. Ele diz, você não consegue se manter em segredo indo para um lugar remoto,
para um mosteiro e se desligando da civilização. Então aqui, ó, pra gente analisar exatamente o que eu falei sobre os controladores. Os controladores, eles se mantêm ocultos. Mas ele diz que para você se manter em segredo, você não consegue ir para um lugar, você não consegue isso indo para um lugar remoto, para um mosteiro se desligando da civilização. Ou seja, você tem que estar ali, exatamente no sistema, controlando, escravizando. E eles, como eles fazem isso? Através da mídia, principalmente através da mídia, através dos próprios fantoches que eles utilizam, que são os cantores, que são essas pessoas que estão nas partes mais baixas da pirâmide, que nos distraem, que distraem as massas. Aí ele diz, é essencial que você se infiltre na sociedade, não para qualquer finalidade de poder, que é o objetivo comum da maioria das sociedades secretas. Lembrando que as sociedades secretas também são controladas pelos mestres, dos controladores. Aí ele diz, mas para sua própria proteção. Então é o velho ditado. Como você esconde uma pedra, coloque ela na praia no meio de outras pedras. Ou seja, esfregue na cara de todo mundo. Essa é a melhor forma de manter algo oculto. É mais ou menos isso. É essencialmente a amnésia que nos libertará para que possamos voltar a um estado de pensamento primitivo claro. A tecnologia deve estar sob controle adequado. É interessante, hein? É essencialmente a amnésia que nos libertará. Aí vem a pergunta, que amnésia é essa? Ah, Lucas, mas que amnésia é essa? Interessante, ele falando aqui sobre a amnésia no meio de um evento cataclísmico. Então, no meio de um evento cataclísmico, caso como a inversão do campo magnético, ele diz que nós vamos voltar à amnésia. Certo? Eu vou fazer um vídeo aqui futuramente também falando sobre isso, tá? É um assunto especulativo, mas vocês vão entender que tem um pouco de sentido nisso tudo. Então é interessante aquele dizendo, essencialmente a amnésia que nos libertará para que possamos voltar a um estado claro de pensamento primitivo, né? Nós precisamos mudar, diz ele, uma nova ordem. Veja bem ele dizendo, uma nova ordem será criada, uma nova ordem surgirá, ou será a destruição total. Quando digo destruição total, isso não significa destruição absoluta, mas o fim das coisas como nós entendemos. Ou seja, ele quer dizer que eles precisam criar uma nova ordem, que eu acredito que é a nova ordem mundial, e ele diz que se caso eles não conseguirem criar essa nova ordem, vai acontecer um caos. Essa destruição total ele está querendo dizer absolutamente isso, que é um caos que vai acontecer caso eles não consigam criar a ordem. O treinamento fundamental do jardineiro era alcançar o equilíbrio, não descartar, veja bem, vamos dar destaque a essa frase aqui, ó, não descartar novos conhecimentos, mas também não descartar conhecimentos antigos, manter um equilíbrio entre eles, manter um equilíbrio adequado em tudo. Essa faculdade foi perturbada. Então a gente vai chegar a uma conclusão em cima desse documentário que a gente analisou, galera. Mas é bem interessante ele dizer aqui, ó, não descartar novos conhecimentos. É exatamente o que nós temos que fazer, galera. A gente não deve descartar os novos conhecimentos e não também descartar os antigos, mas a gente deve filtrar tudo e manter um equilíbrio entre eles. Isso aqui até que é interessante. Bom, então para vocês verem, vamos chegar a uma conclusão agora no final do vídeo. E vocês viram o quão interessante esse vídeo do druida. Porque muitas coisas que ele fala bate muito bem e faz muito sentido com as informações que a gente já discutiu aqui no canal, certo? Sobre a inversão do campo magnético, etc e tal. Pois bem, então aqui a gente vai fazer uma revisão. Existe uma estrutura de controle no mundo que direciona as pessoas para determinados lugares no mundo, certo? Ok. O topo do controle dessas estruturas não é composta nem por políticos, maçons e outras organizações secretas, embora essas organizações também sejam utilizadas pelos controladores, claro. Bom, aí vem a pergunta, né? O que é aquilo, né? O que o druida estava falando quando ele se referiu à questão da amnésia, que nós iríamos voltar ao pensamento claro primitivo. Pois bem, vocês repararam que o druida ele tem um cabelo grande, né? Ele tem um cabelo longo, certo? E ele diz que ele foi treinado para reiniciar a civilização, porque a gente sabe que após a catástrofe os controladores eles vão querer reiniciar a civilização. Eles vão provavelmente eles irão para bunkers, como o druida fala, e eles vão querer recomeçar a civilização. Mas vem a questão, o que indica que o druida não vai perder a memória também?
Aí vem a questão do cabelo. Vocês viram que ele tem um cabelo longo, né? Pois bem, eu vou tentar fazer um vídeo futuramente falando da importância do cabelo durante a inversão do campo magnético, associado a esse documentário agora que a gente... esse vídeo que a gente analisou do druida, certo? Pois bem, então aqui, vamos ver aqui, ó. Não é possível definir quem é o controlador. E isso fica claro na Bíblia com o faraó, que era chefe de José, certo? Lá no Egito. Ninguém sabe quem era o faraó, certo? Porque a Bíblia não fala o nome dele. Pois bem, sabendo que a história está oculta, podemos ignorar isso e seguir a vida normalmente, sem estratégia alguma. Tipo assim, vive sua vida normalmente, ignora tudo isso. Ah, teoria da conspiração. Você ignora tudo isso, ignora tudo que eu tô falando, hein? E segue sua vida, né? Achando que é teoria da conspiração. Ou podemos sim seguir a vida, porém com uma estratégia para nos auxiliar a fazer o retorno das nossas origens. E o retorno das nossas origens já começa pela Bíblia. O melhor lugar para a gente ter base, para a gente poder voltar às nossas origens, é a Bíblia, seguindo estritamente a Bíblia, porque a Bíblia é o manual da humanidade, galera. É exatamente isso que os controladores querem. Os controladores querem que as pessoas que já são escravas deles tenham o máximo de distanciamento da Bíblia, porque a Bíblia é o livro que diz como tudo se iniciou e a Bíblia é o livro que diz também como tudo vai terminar, certo? Então a Bíblia diz o futuro, só que um futuro numa visão apocalíptica, certo? E isso os controladores não querem, porque eles sabem que o fim deles está próximo, certo? Pois bem, então por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Em breve eu vou fazendo esses vídeos que eu disse. Em breve eu irei trazer os vídeos que eu disse. Então por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.